Histórias de minha avó. Capítulo 12. John muda de ideia. Em Rochester, morava um jovem pregador adventista do primeiro dia, de uns 23 anos de idade, chamado John Loundborough, que sustentava a si e a esposa, vendendo as fechaduras de janela Arnold patenteadas. Durante 5 dias e meio por semana, ele trabalhava com as vendas. Então, no sábado à tarde, encaminhava-se a um povoado próximo, pregava no domingo pela manhã, visitava seus paroquianos à tarde e voltava para casa à noite. Certo dia, um amigo dele, o Sr. Orton, disse-lhe: John, alguns de seus membros estão passando para o grupo dos guardadores do sábado na missão. Não seria bom ir lá e tirá-los dessa guarda do sábado? Orton não lhe dissera que ele mesmo e alguns amigos eram os que estavam frequentando a missão. Alarmado, Loundborough foi imediatamente com o Sr. Orton e vários outros a uma reunião na missão. Foi bem equipado com textos e argumentos para mostrar o erro daqueles pregadores do sétimo dia. Quando chegou a hora da palestra, John Andrews, o evangelista, que tinha mais ou menos a idade de Loundborough, pôs-se em pé e disse: Preparei-me para falar sobre um determinado assunto, mas agora sinto a impressão de que devo mudar e considerar aqueles textos que, segundo andam dizendo, ensinam que a lei dos 10 mandamentos foi abolida na cruz e que não precisamos mais guardar o sábado do mandamento. A seguir, leu Colossenses, capítulo 2, versículos 14 a 17, que diz: Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E continuou: A Bíblia menciona 2 leis. Em primeiro lugar, existe a grande lei moral dos 10 mandamentos, gravada em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, indicando com isso que é imutável e perdurará pelas eras infindáveis. Em segundo lugar, existe a lei cerimonial, que foi escrita por Moisés em pergaminho e dada aos israelitas por algum tempo. Consistia de preceitos relativos ao oferecimento dos sacrifícios ligados ao serviço religioso. Esses sacrifícios apontavam para o Cordeiro de Deus, sacrificado por nós. Observem cuidadosamente as Escrituras e verão que a lei cerimonial é que foi encravada na cruz. Quando o Filho de Deus, o verdadeiro sacrifício pelos pecados do mundo, ofereceu sua vida no Calvário, não havia mais necessidade de sacrifícios para fazer com que o povo de Deus se lembrasse de que ele viria. Tampouco havia necessidade de qualquer outra lei cerimonial que os orientasse nessas observâncias. Essa foi a lei pregada na cruz. John Loundborough passou um risco a lápis sobre o texto que encabeçava sua lista. Colossenses, capítulo 2, versículos 14 a 17. Depois, à medida que o orador continuava, riscou o segundo texto de sua lista, Efésios, capítulo 2, versículo 15, onde se lê que Cristo aboliu, em sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Enquanto o sermão prosseguia, ele foi riscando um por um todos os outros textos de sua lista. Nenhum deles ensinava que os 10 mandamentos da lei haviam sido abolidos. Por último, o pregador leu as palavras de Cristo em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A grande lei divina dos 10 mandamentos ainda está em vigor, disse Andrews. Cada letra permanecerá
até que todas as profecias de Deus se cumpram e os atuais céus e terra passem. Depois de ouvir o sermão, Loughborough disse: Para mim, foi como uma grande porta se abrindo para uma região de luz. Mais tarde, quando declarou sua intenção de guardar o sábado do 7º dia, soube que Orton e seus amigos, que o haviam persuadido a acompanhá-los naquela noite, estiveram frequentando as conferências bíblicas por algum tempo e já estavam decididos a guardar o sábado. Pouco tempo depois, Loughborough conheceu Tiago e Ellen White na missão. Oswald Stowell, um dos rapazinhos que trabalhavam com o prelo, ficou gravemente enfermo e foi desenganado. Durante a reunião, ele ficou deitado num quarto próximo, sofrendo intensamente. Após o encerramento da reunião, pediu que o pastor e a Sra. White orassem por sua cura. O pastor White convidou John Loughborough a ir com eles ao quarto do enfermo. Os 3 se inclinaram em oração, enquanto os outros oravam silenciosamente na sala de reuniões. O pastor White ungiu Oswald, e quando se ergueram da súplica, o paciente sentou-se na cama. Estou plenamente restabelecido. Terei condições de trabalhar no prelo amanhã, disse ele. Com efeito, 2 dias depois, estava trabalhando. A Sra. White permaneceu ajoelhada depois que os outros se haviam erguido. Tiago disse: Minha esposa está tendo uma visão. Convidou para que se aproximassem todos os que assim o quisessem, para verem por si mesmos que ela não respirava nessas ocasiões. John Loughborough nunca a havia visto em visão. Enquanto lhe observava os graciosos movimentos, notou que seu pulso era regular, seus olhos estavam abertos e sua face conservava a cor natural. Ela não respirava, nem mesmo enquanto proferia, ocasionalmente, palavras e frases. Ele ficou impressionado. Às vezes, ela apontava com a mão, enquanto movia a cabeça, como se estivesse vendo várias cenas. Após aproximadamente meia hora, respirou fundo algumas vezes e a visão terminou. Pouco tempo depois, começou a contar aos presentes o que havia visto. Voltando-se para Loughborough, disse: Vi 3 homens que tentavam impedi-lo de unir-se aos guardadores do sábado. Ouvi palavras indelicadas sendo proferidas por seus colegas pregadores. Ela inclusive contou-lhe o que ele estivera pensando enquanto se decidia a guardar o sábado. Quando ela contou quais eram os seus mais íntimos pensamentos que ele não havia expressado nem mesmo para sua esposa, ele disse consigo mesmo: Sem dúvida, um poder mais do que humano está relacionado com essas visões. Deus dera, através de Ellen White, uma tarefa especial para o jovem pregador. Ela disse: O Senhor deseja que você se entregue inteiramente à pregação da mensagem. Ao retornar para casa depois dessa reunião, ele foi sozinho ao seu quarto para orar. Senhor, se abrires o caminho, seguirei por ele. Foi a promessa. Enquanto continuava orando, sua fé se fortaleceu e ele disse: Obedecerei, Senhor, e tu abrirás caminho. Na segunda-feira seguinte, pela manhã, sua esposa lhe disse: John, pode me dar um pouco de dinheiro? Preciso comprar fósforos e linha. Ele pôs a mão no bolso e tirou uma moeda de 3 centavos. Entregando-o à esposa, disse: Maria, isso é todo o dinheiro que possuo no mundo. Compre só 1 centavo de fósforos e 1 centavo de linha, e me traga o outro centavo para que não fiquemos completamente sem dinheiro. O Senhor não tem prosperado meu trabalho ultimamente. Durante algum tempo, não entrou nenhuma encomenda das fechaduras de janela. Acho que é porque não estou seguindo o meu dever de pregar a mensagem do sábado. Derramando lágrimas, sua esposa disse: John, o que vamos fazer nesta vida? Se você sair para pregar, como nos manteremos? Ele então a fez recordar a visão do sábado e o chamado de Deus. Contou-lhe de sua decisão de obedecer ao chamado,
entregando o seu tempo integral ao ministério. Depois de chorar bastante no seu quarto, a Sra. Loundborough foi para a cidade a fim de comprar os fósforos e a linha. Quando retornou, encontrou seu esposo cantando alegremente. Enquanto você esteve ausente, chegou um homem com uma encomenda de fechaduras e pagou em dinheiro o valor total, contou ele. Minha comissão sobre a venda é de $26. Com isso, podemos comprar lenha e provisões para cobrir todas as nossas necessidades imediatas. O Senhor abriu caminho para que eu possa atender ao seu chamado. Alguns dias mais tarde, o velho Charlie foi atrelado à carroça e John Loundborough e Hiram Edson partiram para uma viagem de pregação de 6 semanas no sul do estado de Nova York e na Pensilvânia. Esse foi o início dos 70 anos que o pastor Loundborough viveu como ministro adventista do sétimo dia. Durante vários anos, viajou e trabalhou com o pastor e a Sra. White. Ele teve o privilégio de ver minha avó em visão quase 50 vezes. Nos últimos anos, era com frequência um dos principais pregadores em reuniões campais e convenções. Quando se anunciava que ele pregaria no pavilhão principal, o recinto ficava lotado. Geralmente nós, os jovens, estávamos lá nas primeiras filas, ansiosos por ouvir as histórias dos tempos de pioneirismo. Como ele gostava de contar experiências que havia testemunhado com os próprios olhos, aquelas ocasiões deleitosas em que o céu parecia tocar a terra e seres celestiais desciam das alturas da glória para falar com uma das humildes servas de Deus, para revelar os mistérios de eras passadas e futuras, dando instruções, conselhos e palavras de ânimo para a sua igreja remanescente, que tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Apocalipse, versículos 12 a 17, versículos 19 a 10.